direito de todos e um dever do Estado, independente de contribuição dos beneficiários. E, portanto, seria ilegítima uma cobrança compulsória dessa contribuição. A outra ação foi a ação direta de inconstitucionalidade 3.106, Procurador-Geral da República versus Governador do Estado de Minas. Também a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Relator ministro Eros Grau. Uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os artigos 79 e 85 da Lei Estadual número 64, uma lei de 2002, e que tratou do regime de previdência, benefícios e contribuições de agentes públicos temporários vinculados ao poder público. A ação alega que o artigo 79 violaria o parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal, porque asseguraria a servidores não efetivos benefícios previdenciários custeados pelo regime próprio da Previdência dos servidores do Estado. Bom, Lídia, aqui apresentadas estas duas ações, houve justamente esse debate, vamos repetir agora rapidamente o que eu falei, que foi feito o chamado pregão, ou seja, o chamamento para o julgamento, começando no caso pelo recurso extraordinário, que foi sobre o qual eu falei agora. A ministra Carmen Lúcia levantou uma questão exatamente sobre esta ligação entre os dois processos, o que poderia gerar problemas na votação, na tramitação, no julgamento. Do que se tratou esse debate em torno desse processo? Bem, quando o Supremo Tribunal atua, ele pode atuar tanto num controle abstrato das normas, como num controle difuso, e ele tem competência, que é a competência originária, e tem também a competência chamada recursal. No caso, nós temos aqui dois processos, um recurso extraordinário, ou seja, que não se inicia aqui no Supremo Tribunal Federal, ele se iniciou numa instância, por exemplo, poderia ter iniciado-se numa ação numa vara, né, uma primeira instância. Pode ter passado um recurso no próprio Tribunal de Justiça. No tribunal e chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. E trata justamente dessa questão de assistência médica e cobrança compulsória dessa contribuição. Já a ação direta de inconstitucionalidade, ela se inicia no próprio Supremo. É competência originária do Supremo tratar dessas ações que tratam de conflitos existentes entre esta lei e a Constituição Federal. Então, neste caso, como a ministra Carmen Lúcia mesmo mencionou, não seria possível você separar o julgamento dessas duas ações, embora ajuizadas por pessoas diferentes, justamente porque o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, vamos supor, se o Supremo declarar constitucional ou inconstitucional, isso afetaria a decisão no recurso extraordinário. Então, foi feito um pregão inicial e logo depois verificou-se, após essa manifestação da ministra Carmen Lúcia, e ela sugeriu que fosse feito, então, não posso dizer um julgamento conjunto, mas próximo um do outro, para que não houvesse esse conflito das decisões do Supremo. Bom, há uma outra expressão também que eu gostaria de adiantar agora, que como vamos ver no trecho seguinte, a ministra Carmen Lúcia falou em efeito erga omnes, que influi justamente nessa discussão. Então vamos lá para um juridiquês básico, erga omnes, efeito erga omnes. O efeito erga omnes é um efeito que atinge a todas as pessoas. Nem todas as ações que passam pelo Supremo têm esse efeito. Se, por exemplo, é o julgamento de um recurso extraordinário, aquele recurso, a decisão que o Supremo tomar naquele recurso atingiria apenas as partes que estão envolvidas. Então, seria uma decisão interpartes. Já numa ação direta de inconstitucionalidade, quando o Supremo se manifesta se aquela lei é constitucional ou não, daí surge o efeito erga omnes, porque não vai ser um efeito que vai atingir apenas aquelas pessoas envolvidas no processo, atinge a todos que estiverem, por um acaso, sendo atingidos por aquela lei. Então, o efeito erga omnes é um efeito que atinge a todas as pessoas que estiverem sob a égide daquela legislação. Vamos rever o debate envolvendo esses dois processos, desde o pregão do processo pelo ministro presidente. O ministro chama o recurso extraordinário 573, 540 da minha relatoria, recorrente Estado de Minas Gerais, recorrente Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, recorrido Cassiano Ricardo Campos Fardim e outros. Na sequência da pauta, vem a DIN 3106, que trata do mesmo dispositivo, eu acho. E se terminar o julgamento na esteira do voto do relator, eu acho que talvez não teria um prejuízo desse recurso?
Porque é o mesmo dispositivo, eu acho. O mesmo dispositivo? E a ação direta teria efeitos erga omnes. Deixa eu ver. Neste caso, inclusive, nós trata exatamente da Lei Complementar 64, que começou a ser julgada quanto ao artigo 79 e 85. Quanto ao 85, eu acho... Este é da relatoria do ministro Eros Grau, que estava com vista para mim, e que já é uma matéria que o Supremo já sedimentou. Eu digo isso, senhor presidente, apenas para a consideração de Vossa Excelência, porque nesta audiência, se a gente chegar a julgar inconstitucional, teria esse efeito, e mesmo que a gente julgasse na sequência, porque foi reconhecida a repercussão geral, não seria nem necessário, talvez, a sustentação oral, o que nos daria tempo, e porque eu posso dar até notícia de que já há uma súmula da Advocacia Geral da União do Estado, de que eles, inclusive, proibiram de recorrer nesses casos. Esse é um recurso anterior. Então, estou apenas ponderando com a Vossa Excelência se não era o caso de mudar a pauta. Inclusive, como se verifica, há uma série de questões envolvidas, como a própria ministra falou. Havia previsão de sustentação oral, ou seja, os advogados das partes poderiam se manifestar da tribuna. E isso, ou seja, essa questão sendo levada em consideração preliminarmente, modificaria a própria pauta, como disse a ministra, se fosse chamado um outro processo, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade, se ela tomasse precedência no julgamento. E o ministro Eros Grau, o relator exatamente da ação direta de inconstitucionalidade envolvida nessa questão, ele também pediu a palavra, levantando ainda uma outra questão, ou como vamos ver em instantes, como ele mesmo disse, uma ponderação sobre a ponderação. Lídia, para adiantarmos, já para facilitar a compreensão do debate, o que foi o ponto levantado pelo ministro Eros Grau? Foi no sentido de que um dos artigos que estava sendo questionado na ação direta de inconstitucionalidade já tinha sido revogado por uma lei posterior. Inclusive, essa foi uma informação do próprio Estado de Minas Gerais. Então, ele entendeu que, havendo essa possibilidade, por exemplo, de se declarar a ação direta, ela estava questionando o artigo 79 e o 85. O 79 também era objeto do recurso extraordinário. Então, se ele já havia sido revogado, na opinião do ministro Eros Grau, o RE, o recurso extraordinário, então já teria perdido o seu objeto. Então, ele faz esse questionamento e leva essa informação ao plenário. É interessante aproveitar essa ocasião. E por que mostrar justamente esses debates? É porque, para o telespectador, torna-se claro que, embora haja um processo, haja um seguir de passos previsto, inclusive na garantia de que haja um devido processo legal, mas os debates eles acontecem de uma maneira que, embora seja técnica, ela é livre, é pedida a palavra, são apresentadas ponderações para que, nesta troca de ideias, se analise diretamente aquela situação concreta, para que se tome uma decisão e se garanta o bom andamento dos trabalhos. Nós vamos, portanto, acompanhar agora um outro trecho deste debate envolvendo estas duas ações. Eu tenho uma ponderação sobre a ponderação. Sim. É que eu recebi uma petição do Estado de Minas Gerais informando que o preceito foi revogado. O artigo 79 da Lei Complementar Estadual foi revogado por uma lei posterior. De modo que, a mim parece, à primeira vista, até que a ação teria perdido objeto. Mas, não sei se Vossa Excelência se lembra, ministro Eros, que quando isto foi trazido no julgamento no primeiro semestre, nós interrompemos porque era um final de sessão, porque o ministro César Peluso, pelo menos pelas anotações do meu caderno, tinha ponderado que não, revogado, mas como tinha produzido efeitos durante todo esse tempo, nós teríamos que, para prosseguir ou não, afinal, votar aquela questão que está pendente, se revogada a lei, depois de ter produzido efeitos, e quando já na pendência do julgamento, se nós prosseguiríamos. Porque, neste caso, se prosseguíssemos, é que daria... Mas, até se diz objeto de discussão. Eu tenho a impressão de que o entendimento, ainda hoje pacífico, do tribunal é no sentido de que, sobrevindo à revogação da lei em sede de controle abstrato, declara-se a prejudicialidade da ação direta. No final, Lídia, houve, na sequência, na verdade, houve continuou-se o debate, diversas